Olá bruxos, olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a esse canal. Deixando claro que aqui eu vou falar de bruxaria, luciferianismo, espiritualidade livre, tudo pelo viés aí da mão esquerda. E hoje eu vou falar de Saturno, pelo título do vídeo, vou falar sobre Saturno. E por que eu resolvi falar sobre Saturno? Por conta das conjunções atuais importantes aí que estão acontecendo, E a gente sabe que a energia do macrocosmo influencia diretamente em nós, que somos o micro, E a gente sabe de todas as influências planetárias que nos influenciam diretamente. E Saturno, o Deus, o planeta, esse astro, que tem essa energia que, pela astrologia e até pelo próprio mito, o Saturno tem alguns mitos, Saturno romano, Cronos, o grego, tem uns mitos, umas histórias meio pesadas, assim, de tensão, de sacrifícios. E é um planeta temido, é uma energia temida. Por quê? Por conta dos mitos, Saturno é aquele que engole os próprios filhos, mas aqui é a simbologia do tempo, O Cronos, Saturno é o próprio tempo. E o que ele engole, na verdade, é a questão do tempo. O tempo que nos dá as coisas e nos tira também as coisas. Então ele nos ensina sobre a finitude das coisas que a gente precisa ter consciência. E o que tem a ver com o luciferianismo? Bom, para a grande maioria das pessoas, para quem entende um pouco de astrologia, da energia e dos planetas, que estuda a bruxaria, o ocultismo, Saturno pode ser temido, mas ele é um grande aliado, especialmente para as pessoas aí que estão estudando sobre o luciferianismo, que estão querendo viver sobre essa vertente, sobre essa energia. Por quê? Porque Saturno é o senhor do karma. Ele tem a foice de Saturno corta todas as ilusões, corta tudo que é inútil. E Saturno, ele é um planeta lento. Então, para Saturno dar uma volta completa no céu, ele demora de 28 a 30 anos, que é esse fenômeno que muita gente conhece como o retorno de Saturno, Muita gente teme esse evento aí astrológico, por quê? Porque ele causa mudanças grandiosas, grandes transformações. Então, para todas as pessoas que estão aí mais ou menos nessa mesma idade, entre 28 e 30 anos, é interessante observar. A gente sempre está passando por conflitos, por mudanças grandiosas, ou a gente está ou casando, ou separando, ou mudando de carreira, ou tendo filhos. Então, são sempre mudanças grandiosas que Saturno vem proporcionar. Então, esses 28 a 30 anos, essa volta dele no céu, ele, com 28 a 30 anos, ele volta ao ponto, do horário do dia do seu nascimento, o ponto exato, e por isso ele traz essas lições, as lições de Saturno, que as pessoas temem tanto. Bom, eu não vou me aprofundar muito no mito, porque Saturno tem muitas histórias, tem muitos mitos sobre essa divindade. E tem aí as suas diferenças entre Saturno, entre o Cronos, tem as suas diferenças. Então, quem quiser se aprofundar no mito, mas o que é de interessante a gente saber? Saturno, ele é o senhor do tempo, ele é o senhor do karma, ele também é o senhor da agricultura, então ele tem a sua foice. É um planeta lento, assim como o tempo é lento. Então as mudanças e as transformações de Saturno vêm com o tempo, com disciplina. E no mito de Saturno tem um momento que ele também é expulso do céu, entre aspas, Então tem uma semelhança com o mito de Lúcifer também, esse isolamento. Mas o que Saturno tem de aliado para quem é luciferiano? Bom, a gente sabe que os luciferianos são eternos buscadores. Então, é interessante a gente ter esses entendimentos, da influência dos planetas. Então, o luciferiano está sempre estudando, seja a influência dos planetas, seja ervas, seja magia natural, seja o que ele quiser estudar para entender o seu interior, entender o meio, entender o que está acontecendo, entender o macro. Então, o luciferiano está sempre alimentando o seu intelecto. Então, a gente está sempre buscando conhecimentos.
E entender Saturno, entender Marte, entender Vênus, entender as influências planetárias nos auxilia muito no nosso dia a dia, na nossa forma de trabalhar, nas mudanças que a gente deseja fazer, trabalhar com as nossas sombras, né, lidar aí com as nossas limitações. E todos esses entendimentos são ferramentas para que a gente vá aí fazendo alquimia e sempre manifestando a nossa melhor versão. E Lúcifer, né, é essa luz, né, é a verdadeira luz, é o rebelde. Então ele retira os véus da ilusão, das mentiras, dos condicionamentos. Então o luciferianismo, o ser luciferiano, entende que precisa fazer esse trabalho de retirar essas camadas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, seja por imposição da família, da religião, da sociedade. E só que o luciferiano, ele tem essa questão da rebeldia, mas é uma rebeldia com consciência, de estar sempre buscando, questionando. É a própria chama negra, é o fogo, é esse fogo do intelecto, de saber, de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando ali a sua melhor versão. E onde Saturno entra nisso? Fazer uma analogia dos metais. Saturno, o metal sagrado de Saturno é o chumbo, né, um metal super pesado, aí, escuro. E trazendo uma simbologia para Lúcifer, fazendo essa simbologia com o metal, Lúcifer seria o ouro, o nosso ouro espiritual. Porque em Lúcifer a gente vai buscando a verdade, a gente se ilumina, mas não é uma luz cega, é uma luz que traz consciência, que traz verdade, que muitas vezes traz aí um enfrentamento, algumas dores, porque a gente vê verdades caindo por terra, a gente vai descobrindo coisas que até então a gente não tinha consciência, né? Coisas que a gente julgava assim ser uma verdade absoluta, você percebe que não é mais, então isso pode ser muito doloroso. E o luciferiano está sempre nessa busca de se melhorar, de encontrar aí a sua melhor versão, encontrar o equilíbrio entre o seu material, físico, mental. Então tem essa chama, tem essa ação, tem essa questão de estar sempre buscando, e tem essa questão da rebeldia com consciência. Só que para a gente manifestar tudo isso que Lúcifer proporciona para a gente, o luciferianismo, a gente precisa de quê? De disciplina, de constância, de maturidade. E Saturno, o que é que ele vem nos ensinar? Saturno é um professor muito importante, é um professor severo, porque Saturno é a própria maturidade. Então, independente da idade, quem tem uma consciência mais desperta, entende aí as forças e as energias, entende que Saturno, ele vai nos forçar a amadurecer. Então Saturno, ele traz lições duras pra gente, mas são aquelas lições que muitas vezes a gente não quer aprender, aquilo que a gente quer ignorar, aquilo que a gente quer jogar para debaixo do tapete, aquilo que a gente não quer encarar de frente. Chega um momento que Saturno, ele vem cobrar aí essa conta, porque ele é o senhor do karma, o senhor da foice, e ele é o tempo que engole tudo. Então Saturno, ele é um professor, ele é um senhor muito severo, mas as lições de Saturno, elas só vão ser severas dependendo aí do seu plantio, porque Saturno também é o senhor da agricultura. E trazendo essa simbologia para as nossas vidas, o que é que você está plantando? Não dá para você colher coisas boas se você não está plantando coisas boas. Não dá para você querer colher ouro, contentamentos, dignidade, estabilidade financeira se você não faz esforço, se você não se dedica, se você não tem maturidade nem disciplina. Então a colheita vai ser muito pesada, mas Saturno, ele ensina. Então são aquelas lições para que a gente amadureça. Que essas lições vêm com o quê? Com o tempo. Então Saturno, ele é um planeta, ele é um astro, ele tem uma energia lenta e pesada e paciente. Então, um dos mitos de Saturno, quando ele é expulso aí do meio dos outros deuses, que ele se isola, ele vai para o isolamento, ele nos ensina que é preciso a gente se isolar às vezes, né? Entrar dentro da gente, se isolar para conseguir enxergar as coisas com clareza. E nesse isolamento, entender a ação do tempo, que tem coisas que só o tempo vão proporcionar para a gente.
só a disciplina, só a maturidade, só o trabalho árduo ali, constante, a gente vai ter resultados. Então, para o luciferiano, que quer alcançar a sua excelência, é essencial estar integrado, alinhado com a energia de Saturno, né? É essencial que a gente saiba o que plantar, para a gente saber o que vai colher lá na frente. Então, o plantio é essencial, né? Tem que ser um bom plantio, né? A gente tem que jogar boas sementes para que a gente tenha uma colheita farta, né? Com bons frutos. Então, Saturno, as lições de Saturno, por que elas muitas vezes são dolorosas? É por conta da sua foice. A foice de Saturno, ela vai cortar todas as ilusões da sua vida. Ela vai cortar aquilo que é inútil, aquilo que não faz sentido, aquilo que muitas vezes a gente quer se agarrar com todas as forças, mas é aquilo que a gente quer se agarrar que está puxando a gente para trás. Saturno traz essas lições, né? Saturno traz essa expressão, por isso que ele é tão temido, porque ele te tira da zona de conforto, ele faz você amadurecer rapidamente. E, pelo viés do luciferianismo, a gente precisa dessa maturidade, dessa constância, né, se a gente quer alcançar aí certos objetivos. Porque se a gente quer viver em excelência, se a gente quer viver em plenitude, se a gente quer manifestar aí uma vida boa financeiramente, uma saúde plena, se a gente quer manifestar um emocional equilibrado e sadio, tudo que a gente quer manifestar de bom para as nossas vidas, a gente precisa de trabalho árduo e dedicação. E Saturno, ele é a própria disciplina. Então, Saturno, ele traz essa disciplina que a gente precisa. Então, Lúcifer é o fogo que queima, é o fogo que nos coloca para frente. Mas se a gente não tiver esse peso, esse freio, essa disciplina que Saturno traz, esse fogo pode se consumir. Por isso muitas pessoas começam um trabalho de despertar espiritual, de ascensão, de trabalho com as sombras e não aguentam. Por quê? Porque não tem essa maturidade, não tem a disciplina, não tem a constância. Então é aquele fogo do início, aquela empolgação, mas que rapidamente vai se consumindo. Porque não aprendeu a ter paciência, não aprendeu a ter disciplina, não aprendeu a ter constância, a ter maturidade. A maturidade que Saturno traz, né? Assim como cada planeta tem uma expressão. Saturno, ele é essencial, né? Porque Saturno é o que dá forma, nos ajuda a dar forma às coisas. A gente obter as coisas a longo prazo, mas de maneira definitiva. Ou seja, são mudanças definitivas, são mudanças grandiosas. Então, por isso que é importante estar alinhado com essa energia, entender um pouco, né, dessa energia de Saturno, desse professor severo, mas essencial para o nosso amadurecimento. E no que se aplica, né, além disso, né, com o luciferianismo? A gente pode fazer alguns exercícios mágicos, usar de magia de Saturno, para que a gente obtenha aí alguns resultados. Por exemplo, existe aí o quadrado mágico de Saturno, acho que todo mundo conhece. Se não conhecer, é muito fácil de achar pela internet. Então, fazer magias com Saturno no dia de Saturno, que é o dia de sábado, na hora de Saturno. Então, por exemplo, se você quer alcançar um objetivo, se você quer disciplina e foco, eu vou dar um exemplo. Se você quer melhorar aí a sua saúde física, você pode fazer um contrato, um acordo com Saturno, né? Então você pode acender uma vela negra ou uma vela marrom, porque Saturno, o elemento de Saturno é a terra, né? A firmeza da terra. E usar um quadrado de Saturno e mentalmente ali fazer uma conjuração e se comprometer. Saturno gosta que a gente se comprometa. Por exemplo, vou cuidar da minha saúde, vou treinar aí 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, vou ter essa disciplina. Ou se você quer alimentar aí o seu intelecto, se você quer estudar, se você quer uma vida melhor, né, que vem através dos estudos, não. Vou me comprometer a estudar 1 hora por dia, todos os dias, né, sem faltar, sem falhar, com compromisso, com responsabilidade. Ou você pode também usar a simbologia do chumbo, né? O chumbo para proteção, né? Você pode fazer os seus pedidos de proteção, você pode usar algum material de chumbo, ou uma pedra negra, uma ônix, uma turmalina negra, que simboliza aí Saturno, com o quadrado de Saturno, ou simplesmente o símbolo de Saturno.
e fazer uma proteção. Você pode se visualizar numa muralha de chumbo, você pode consagrar alguma joia com uma pedra negra, consagrar para Saturno, imaginar essa joia envolta em chumbo, né? Porque o chumbo, ele traz essa proteção, essa defesa também, junto com a pedra negra, que também as pedras negras são de Saturno, as pedras escuras. Então você pode consagrar aí, seja um cordão, seja um anel, que tem aí uma pedra negra, visualizar uma muralha de chumbo ao redor, pedindo essa proteção de Saturno. Se você quer ter mais responsabilidade, se você quer ter mais disciplina e você sente que muitas coisas te puxam para trás e você quer que corte, você pode usar da foice de Saturno, né? Então você vai adquirir uma foice, uma simbologia, um desenho, e você vai usar essa foice, anotar os seus pedidos junto com o quadrado de Saturno ou com o símbolo de Saturno, ou simplesmente fazer ali os seus pedidos, não importa a intenção, numa hora de Saturno, num dia de Saturno, para potencializar. E ali você vai usar a simbologia da foice, que corta tudo. Então vai cortar tudo aquilo que tira a tua disciplina, que te afasta da tua maturidade. Então dá para fazer muitas magias usando a energia de Saturno para que a gente consiga ter essa maturidade. Lembrando que não peça nada para Saturno esperando ter um resultado imediato. Saturno é lento. Saturno, ele vai trazer mudanças ao longo do tempo, mas mudanças definitivas. Mudanças que você precisa ter paciência e você precisa ter dedicação. Então é fazer a magia de Saturno e começar a trabalhar a disciplina, a constância, alguns sacrifícios e esperar esse resultado a longo prazo. Então Saturno, ele nos ensina a ter paciência, né? Então pessoas que são muito ansiosas e querem resultados assim a curto prazo, não é interessante fazer magia com Saturno, né? A não ser que você queira uma maturidade, uma disciplina, uma constância. Então é a simbologia da escada, né? Degrau por degrau. Saturno, paciência, disciplina. Disciplina que a gente precisa, né, na nossa vida. E no luciferianismo a gente precisa transformar esse chumbo no ouro de Lúcifer, tem essa simbologia. Mas o chumbo de Saturno tem a simbologia de quê? Não é de ignorar esse chumbo ou de achar que é alguma coisa negativa, mas é ir transformando, fazendo essa alquimia. O que simboliza esse chumbo de Saturno? Seriam os nossos medos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisa ir trabalhando ao longo do tempo, ao longo da vida, e ir fazendo essa alquimia, transformando em luz da verdade, em superação, em disciplina, em estabilidade, em equilíbrio. Então, existe aí essa alquimia. Então, por isso que são aliados. A gente precisa da energia de Saturno para a gente ter forma nas coisas que a gente deseja aí manifestar. Né? Porque se a gente quer mudanças grandiosas na nossa vida, a gente precisa de trabalho árduo, de dedicação, de disciplina, de maturidade, e a gente encontra tudo isso com a ajuda de Saturno, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, compartilha, comenta para dar essa força. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, né? E vamos aí nos alinhar com essa energia de Saturno para que a gente consiga manifestar, para que a gente tenha disciplina, para que a gente tenha excelência nas nossas vidas.